Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social. Dentro do edital, conhecimentos básicos, estamos lá nas noções de direito administrativo, item 2, direito administrativo. A gente já fez a primeira parte do vídeo, já viu os princípios básicos da administração pública, observamos poderes também, né? E estávamos ali observando a questão da organização administrativa, né? Vimos a administração direta e a indireta. Temos também dentro dessa organização as autarquias, as fundações, e as empresas públicas e de sociedade de economia mista, tá bom? Então a gente vai avançar aqui para dar uma olhada aqui dentro dos agentes públicos. Então a gente tem agentes públicos políticos, nós temos os agentes administradores, né, que exercem atividades administrativas, como os servidores públicos, os empregados públicos e agentes temporários. Temos os agentes honoríficos, temos os agentes delegados, temos os agentes credenciados e temos os agentes de fato. Bom, aqui dentro dessa questão dos agentes públicos nós temos as normas constitucionais, o que são cargos públicos, o que são empregos públicos. Então, cargos públicos, provimento efetivo, de concurso ou em comissão, que é livre nomeação e exoneração. Pode ser ocupado por servidores públicos, regime jurídico estatutário, órgão ou entidade de direito público, da administração direta, as autarquias e fundações, como a gente viu anteriormente. Agora, para os empregos públicos, são provimento mediante concurso público, então é só concurso público, ocupados por empregados públicos, regime jurídico seletista, órgão e entidade de direito privado, EPSEM e fundações de direito privado. Os cargos de comissão, qualquer pessoa, porcentagem mínima de concursados prevista em lei. E a função é uma função de confiança, somente servidores efetivos. Então existem cargos em comissão e tem funções de confiança, que são questões diferentes. Direção, chefia e assessoramento, ok? Esses são os cargos aí e as funções. Para concurso público, né, quais são as regras? Podem participar brasileiros e estrangeiros, na forma da lei, né? Obrigatório para cargos e empregos efetivos, pode ser de provas ou de prova de títulos. Existem exceções, que são cargos em comissão, contratações temporárias, agentes comunitários de saúde. Existem prazos de validade até 2 anos, prorrogável uma vez por um período igual. Enfim, pessoal, restrições só por lei de idade, altura e sexo, desde que observe proporcionalidade com as atribuições do cargo, né? Verificação em regra no ato de posse, 3 anos de atividade jurídica, né? Limite máximo nas políticas, enfim. Aqui tem uma série de regras para concurso público e as regras para contratações temporárias, ok? Os casos excepcionais devem estar previstos em lei, o prazo de contratação deve ser pré-determinado, a necessidade deve ser temporária e o interesse público deve ser excepcional. Pode ser feita sem concurso público, ok? Mediante processo seletivo simplificado. Então, observe as contratações temporárias. Os agentes temporários exercem função pública, mas não ocupam cargo, nem emprego público. Firmam um contrato de direito público com a administração, ok? Agora a questão do sistema remuneratório, né, de remuneração dos agentes públicos. Então, vencimentos, como a gente já viu, vencimento básico mais vantagens para servidores públicos, né, empregados é salário, tem uma diferença aí. Subsídios, parcela única, né, então para agentes públicos. E assegurada revisão geral anual, aumento em relação ao aumento impróprio, né? Então, o aumento tem que ser próprio. Teto remuneratório inclui todas as vantagens, exceto de natureza indenizatória. IEP e ISM apenas se receberem recursos da Fazenda Pública para custeio ou pagamento pessoal. Então, aqui nós temos nas esferas, né, federal, estadual e municipal, dentro do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, Poder Executivo, Legislativo, membros do Judiciário, servidores do Judiciário, defensores e procuradores do MP, né, no caso do Estado, e no município executivo legislativo. Então o teto, lá do STF tem teto único, depois cada um segue um padrão para essa questão do teto salarial, né? Da remuneração, desculpe.
Acumulação de cargos remunerados na ativa vedada, exceto. Então, você pode ter 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos na área de saúde. Deve haver compatibilidade de horários, respeito ao teto remuneratório, ok? Em relação à acumulação de cargos remunerados na aposentadoria, regime próprio, vedada, exceto cargos acumuláveis, cargos eletivos ou cargos em comissão. Requisitos para estabilidade, de servidores estatutários efetivos não se aplica aos empregados públicos. Então, aqui nós temos os requisitos, temos as modalidades de aposentadoria, daí tem por invalidez permanente, compulsória aos 75 anos e voluntária, desde que cumpra 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo, ok? Então pode ser por tempo de contribuição, de homem 60 anos e mulher 35 anos, mulher 55 e de idade 30 de contribuição, ok? Agora, por idade com proventos proporcionais, homem aos 65 anos de idade e mulher aos 60 anos de idade, ok? Agora, regime jurídico único, lei número 8.112. Provimento originário, ocupação inicial do cargo, não decorrente de vínculo anterior com a administração. Então, primeiro, nomeação, caráter efetivo, prévia aprovação em concurso público. Em comissão, livre nomeação e exoneração, vínculo precário, ok? Então, provimento derivado, ocupação de cargo em razão de vínculo anterior com a administração. Então, tem promoção, readaptação, reintegração, reversão, recondução e aproveitamento. Da posse, a investidura em cargo público ocorre com a posse, só a posse no provimento originário, ou seja, na nomeação. Prazo de 30 dias improrrogáveis contados da nomeação. Então, ficar atento a isso. O exercício efetivo desempenho das atribuições do cargo, prazo 15 dias improrrogáveis contados da posse. Caso o servidor não entre em exercício no prazo, ele será exonerado, ok? Então, a nomeação 30 dias, a posse é 15 dias e já tem que estar em exercício. Em relação ao estágio probatório, deve ocorrer a cada novo cargo que o servidor assume. Prazo de 3 anos, serão examinadas assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do servidor. O servidor em estágio poderá exercer funções de confiança no órgão de lotação, em outro órgão, somente se for o cargo de natureza especial ou das 4, 5 ou 6 da AS, O servidor em estágio não poderá tirar licença, capacitação para assuntos particulares e para mandato classista, nem afastamento para pós-graduação. O estágio ficará suspenso nas licenças por doença em pessoa da família, pelo afastamento do cônjuge, para atividade política, para participar de curso de formação, para servir em organismo internacional. Em caso de reprovação, o servidor não estável será exonerado, o estável será reconduzido ao cargo anterior. Em relação à vacância, então, exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Então, são relacionados à vacância. Aqui tem a relação da remoção e da redistribuição. Vencimentos e remuneração. A remuneração é irredutível e não pode ser inferior ao salário mínimo. Em regra, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração, salvo por imposição legal ou mandato judicial, empréstimo consignado quando autorizado pelo servidor, limite de 35%, reposição de pagamentos na maior efetuados pela administração, indenização de danos ao erário causados pelo servidor, desde que haja consentimento deste. Pagamentos recebidos de boa-fé não precisam ser devolvidos. Agora existem as responsabilidades, civil, penal e administrativa. A regra é a independência entre as instâncias. As exceções, condenação na esfera penal ou absolvição na esfera penal por negativa de fato ou de autoria. Então existem as penalidades, advertência, suspensão por 90 dias, a prescrição da advertência é 180 dias e a suspensão é 2 anos. Tem a demissão, tem a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou função comissionada. Eles prescrevem em 5 anos. Aí tem outros processos, a sindicância,
o PAD, ok? Agora, a responsabilidade civil objetiva do Estado consiste na obrigação de o Estado reparar danos morais e materiais causados a terceiros. Resulta de condutas dos agentes públicos comissivas ou omissivas, lícitas ou ilícitas. Agentes devem atuar na condição de agentes públicos. A responsabilidade do Estado é objetiva. Isso é importante, pessoal. O Estado responde pelos danos causados por seus agentes, independentemente de culpa. A responsabilidade do agente é subjetiva. O agente responde ao Estado em ação regressiva, só se agir com dolo ou culpa. Ok? Aqui temos elementos da responsabilidade objetiva. Então, é ato lesivo causado pelo agente público nessa qualidade, ocorrência de um dano patrimonial ou moral, nexo de causalidade entre o dano e a atuação do agente. Alcança as pessoas jurídicas de direito público, todas, né? A administração direta, autarquias e fundações, e de direito privado, prestadores de serviço público, as EPs e a CM, fundações e delegatárias, estatais exploradoras de atividade econômica, não. Ok? Então, estatais exploradores de atividade econômica, não. Responsabilidade civil do Estado por ação ou omissão. Por ação, a responsabilidade é objetiva. Teoria do risco administrativo. Por omissão, a responsabilidade é subjetiva e a teoria da culpa administrativa. A prescrição da ação de indenização é 5 anos e da ação regressiva ela é imprescritível. Excludentes de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima em caso de culpa concorrente, a responsabilidade é atenuada proporcionalmente. Caso fortuito e força maior, eventos extremos e evento exclusivo de terceiros, inclusive multidões. O ônus da prova é da administração. Atos legislativos e judiciais. Então, a responsabilidade do Estado por atos legislativos típicos. Regra, não há exceção. Pode haver em casos de leis com efeitos concretos, leis declaradas inconstitucionais pelo STF. Responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais típicos. Regra, não há exceção. Pode haver em casos de erro judiciário unicamente na esfera penal. Pessoal, estamos caminhando para o final. Lei de improbidade administrativa. Então, sujeitos, ou agente público ou terceiro. Não prevê sanções penais, exceto aquele que apresenta denúncia sabidamente infundada. Independente da ocorrência de dano ao erário, exceto quanto à pena de ressarcimento ou da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas. A questão da prescrição é 5 anos após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego, aplica-se o prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público. Ok? 5 anos contados da data da prestação de contas, no caso de entidades privadas beneficiárias de recursos públicos ou de cujo patrimônio ou receita anual o poder público contribua com menos de 50%. As ações civis de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Ok? Atos de improbidade administrativa, que importam enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário, que atentam contra os princípios da administração pública. Então, são todos atos da improbidade administrativa. Sanções pela prática de ato de improbidade administrativa. Então, a gente vai conhecer alguns aqui. Ressarcimento ao erário, né? Então, quando você tem enriquecimento ilícito, o ressarcimento ao erário é aplicável, a perda da função pública é aplicável, a suspensão dos direitos é de 8 a 10 anos, a perda dos bens acrescidos licitamente deve ser aplicada, a multa civil até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e a proibição de contratar com o poder público por 10 anos, quando acontece o enriquecimento ilícito, ok? Quando há prejuízo ao erário, o ressarcimento é aplicável, a perda da função é aplicável, as suspensões do direito de 5 a 8 anos, as perdas dos bens pode ser aplicada, a multa civil até 2 vezes o valor do dano e a proibição de contratar com o poder público por 5 anos. E quando há lesão a princípios, o ressarcimento ao erário é aplicável, a perda da função pública é aplicável, as suspensões dos direitos políticos de 3 a 5 anos, perda dos bens acrescidos ilicitamente, aí não tem multa civil até 100 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente,
proibição de contratar com o poder público por 3 anos. Ok, pessoal? Então chegamos aqui ao fim mais dessa etapa dos estudos. Pessoal, desculpa aí que não é a minha área, acabei fazendo uma leitura muito rápida às vezes. Então, se você tiver dúvida, você pausa o vídeo, faz uma leitura com mais calma e vamos seguir em frente, ok? Um abraço, até a próxima.